Ok. Carlos, por favor, então, leia a nossa página. Uma boa noite. Mensagem de orientação. Depois que cometas um erro e tenhas consciência dele, começa a reabilitação. Nada de entregar-te ao desalento ou ao remorso. Da mesma forma como não deves insistir no propósito inferior, não te pode deixar consumir pelo arrependimento. Este tem somente a função de conscientizar-te do mal feito. Perdoa-te, encoraja-te e dá início à tarefa de reequilíbrio pessoal, diminuindo e reparando os prejuízos causados. Essa é aquela que pega muita gente, né? Às vezes a gente fala alguma coisa ou pratica algum ato que nós mesmos reprovamos e ficamos remoendo isso o dia todo, às vezes semanas. E ela convida a gente para deixar isso de lado e seguir em frente, procurar reabilitar, né? Alguém mais comentar? Eu acho que a parte mais difícil é essa reabilitação, né? Não sei se é mais difícil, Roberto. Acho que a mais difícil é que o Carlos está dizendo aí. Reconhecer, né? É o ressentir, é o ficar remoendo, é o ressentir ressentimento. E o Carlos diz, às vezes a gente fica por uma semana, às vezes a gente fica por décadas, ou É por séculos, verdade. ou por séculos, já que nós somos reencarnacionistas. Às vezes a gente fica com uma situação mal resolvida, insatisfeito com a gente, por séculos. E tem o ensinamento do Cristo que diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Eu sempre gosto de substituir o verbo amar por outro verbo qualquer. Nesse caso aqui, perdoar. Perdoa ao próximo como perdoas a ti mesmo. E se nós não aprendemos a nos perdoar, nós vamos ficar presos, vamos ficar escravos do nosso remorso, do nosso ressentimento, da nossa culpa, que é uma palavra que eu não gosto, que eu acho que a gente deve sair do nosso vocabulário, mas precisamos entender. Errei? Ok. Levanta a cabeça, como diz o samba, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque se ficarmos chorando leite derramado, não vamos sair no lugar com toda certeza. E aí vão levar várias reencarnações para a gente aprender a acertar isso, né? Ou não? Pode levar várias reencarnações. Entendi. Não, Obrigada. não é uma regra, né? Sim, Mas, porque não tem regra, como diz o Mauro, não tem receita de bolo no plano espiritual. Mas isso pode acontecer. Eu posso levar reencarnações, algumas reencarnações, como nós citamos aqui algumas vezes, até o Mauro lembrou recentemente, não, foi lá no SEAC que ele lembrou, daquele caso, daquele conto contado pelo Humberto de Campos, daquela menina que reencarna 9 vezes seguidas para vencer o ciúme. Então, ela tinha uma dificuldade, uma encarnação não foi, 2, 3, 4, 5, 9 reencarnações. Segundo Humberto, uma média de 70 anos por reencarnação. Então, dá 630 anos reencarnadas. Reencarnadas. Imaginamos mais uns 630 de intervalo, e aí dá 1.260 anos para vencer um sentimento de desequilíbrio, um sentimento de ciúme. Então, por isso que a Joana é muito assertiva e é muito feliz. Perdoa-te. Nada de ficar com remorso. O remorso é bom só para reconhecer. Reconheci que errei. A partir de agora, vamos recomeçar. Tudo bem? tá certo. Obrigada. A falta de perdão é o orgulho, Valdenir? Pode ser, Margarete. Margarete não, a Natasha. 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 Pode ser, sim. É que mudou aqui a janelinha na hora. Pode ser, mas também tem outras situações. Às vezes é uma menos-valia.
eu sou tão zero à esquerda que não mereço ser perdoado. Ah, entendi. Eu estou atendendo uma pessoa assim, que ela se pune de todas as maneiras. Ah, sim. Então, ela come demais, ela não faz a dieta, ela não cuida da saúde, porque eu não mereço ser feliz. Entendi. É uma menos-valia, não é só um orgulho. Muito pelo contrário, né? É uma falta até de orgulho. É o contrário, o excesso do contrário do orgulho. É o, é o contrário, né? Entendi. Obrigada. Nada. Fala, Carlos Santos. Sobre o que ela falou, eu vou dar um exemplo pessoal. Tá fazendo mais ou agora, setembro, outubro, faz um ano que eu estou com vocês aqui, né? Hum. Logo no início, quando eu voltei a estudar a doutrina, eu ficava falando para minha esposa: caramba, quanto tempo que eu perdi sem estudar. Agora que eu voltei, até um dia que ela chegou e falou: só para, tu não voltou a estudar? Então tá bom, continua estudando. Para de falar isso. É. Continue estudando e para de se punir. Porque a culpa com certeza, a culpa gera punição. E gera autopunição. Então, nós ficamos nos punindo por uma coisa que achamos que fizemos errado. E efetivamente fizemos. E fizemos. Nós somos espíritos imperfeitos, espíritos de terceira ordem. Não vamos acertar todas. Muito pelo contrário. Vamos errar muito mais, por enquanto, vamos errar ainda muito mais do que acertar. Estamos a caminho dessa mudança, dessa inversão desse prato de balança. Mas, por enquanto, ainda estamos nessa situação. Tudo bem? Podemos fazer a prece? Vamos convidar, então, o Oswaldo para fazer a nossa prece de abertura. Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento em Cristo. Que a espiritualidade amiga abençoe aqui o nosso irmão Valdeni, que vai estar conduzindo esse estudo. Que possamos abrir nossas mentes para o aprendizado. Que possamos aplicar esses conhecimentos que serão adquiridos aqui no nosso dia a dia. Senhor, abençoe todos os irmãos que estão encarnados e desencarnados assistindo essa palestra. E que possamos seguir sempre no caminho de Cristo. Declaro abertos os estudos, assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Carlos. Obrigado, Oswaldo. E obrigado ao Ronald, que vai começar a ler o item 6 do capítulo 15. Lembrando que nós estamos entrando na essência da doutrina espírita. Nós estamos estudando capítulo 15, que é fora da caridade não há salvação, é a essência da doutrina espírita. A gente vai começar nesse item 6 agora, vai nos chamar muito a atenção para isso. Por favor, Ronald. Boa noite a todos, mais uma vez. Necessidade da caridade, segundo Paulo. Item 6. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, eu serei como o bronze, que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, eu tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Esse texto, vamos comentando devagarzinho. Esse texto de Paulo, na minha percepção, é um dos poemas mais bonitos que eu li no Evangelho. E um dos poemas mais bonitos que eu já li. Então, realmente é de uma beleza, de uma perfeição quase que inatingível para a gente, tal a maneira com que Paulo fala de caridade. E tem algumas coisas aqui que nós precisamos chamar a atenção. Primeiro, esse símbolo que ele chama aqui. É um instrumento musical que
se assemelha, ou se assemelharia hoje, ao prato de uma bateria. Essa bateria aí do rock. Então, ela se assemelha a esse prato. Então, se eu não tiver caridade, eu sou apenas alguma coisa que faz som, que faz um som. Qualquer som, sem uma definição até do som. Ele fala do dom da profecia, que nós hoje entendemos que o dom da profecia é a mediunidade. Ainda que eu tivesse a mediunidade, capaz de entender todos os mistérios do universo, capaz de conversar com todos os espíritos superiores, capaz de fazer prodígios. Mas se eu não tiver caridade, eu nada sou. Estou pegando aqui as partes que ele vai colocando aqui. Se penetrasse todo o mistério e tivesse perfeita ciência de todas as coisas. Vê aqui, em que degrau, em que patamar Paulo coloca a caridade. Ainda que eu penetrasse o mistério de todas as coisas, que eu soubesse tudo, tivesse toda a fé possível. Lembrando que aqui eu vou falar do Cristo. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você move uma montanha. Se você mover uma montanha e não tiver caridade, não faz sentido. Então, a caridade realmente é essencial. E quando eu tivesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, entregue meu corpo para ser queimado. Se não tivesse caridade, nada disso me serviria. E aí vale a pena a gente perguntar como é que nós entendemos caridade. O que é caridade para nós? O Mauro sempre brinca aqui com a gente. O Mauro não está aqui, mas não está presente, mas a gente está sempre lembrando dele aqui. Ele sempre brinca aqui com a gente dizendo: nós não somos caridosos. Nós fazemos alguma caridade, fazemos alguma beneficência, mas ainda não somos caridosos. E aí, quando Paulo escreve isso, ou quando lemos esse texto de Paulo, nós passamos, pelo menos eu percebo assim, tá? E aqui o que eu falo é a minha percepção. Não é a real, não é a verdadeira, não é a melhor, é a minha percepção, o meu entendimento do texto de Paulo. E quando ele nos convoca a todas essas situações, quando ele nos coloca todas essas situações, aí eu posso me avaliar. Eu sou caridoso? A gente ainda vai ver um pouco mais do texto de Paulo, mas pelo menos eu ainda me sinto muito longe de ser caridoso. Com todo o cuidado que a gente tem, com todo o trabalho que a gente tem, mas caridade é quando eu não precisar mais pensar em fazer caridade. Aí sim eu estarei sendo caridoso. Quando eu não precisar me programar. Hoje não vou fazer mal a ninguém. Hoje não vou desejar mal para ninguém. Não vou julgar ninguém. Hoje eu vou ser benevolente. Eu vou ser indulgente. Enquanto eu estiver planejando isso, eu ainda não sou benevolente, indulgente, ainda não aprendi a perdoar. E a caridade, nós já lemos? Não chegamos lá ainda. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Ainda não chegamos lá. Na questão 886 lá do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos como Jesus entende caridade. Então, essa caridade que Paulo está falando aqui, como é que Jesus a entende? E os espíritos dizem a Kardec, respondem a Kardec, né? É benevolência para com todos, para com as imperfeições alheias, indulgência para com todos e perdão das ofensas. Então, quando eu for benevolente com todos, quando eu for indulgente e quando eu perdoar plenamente, estarei fazendo caridade. E quem quiser
um pouco dessa noção, vai lá no capítulo 10 do Evangelho, que fala da indulgência. O que é ser indulgente? Nós já passamos, já estudamos ele. Mas vale a pena voltar e rever esse ensinamento dos Espíritos a Kardec, de indulgência. Então, dentro dessa perspectiva, ainda, pelo menos, estou longe de ser caridoso, porque eu estou longe de perdoar, de ser indulgente, de ser benevolente. Isso quer dizer que eu faça mal aos outros? Não. Mas quer dizer que eu ainda não tenho isso internalizado. Eu ainda não tenho isso como uma segunda natureza. Eu não tenho a caridade ainda dentro de mim como uma segunda natureza. Eu não penso para respirar. Eu não penso quando eu vou andar, eu não fico imaginando. Eu vou levantar a perna esquerda, depois a perna direita. Eu não penso isso. Nós fazemos isso automaticamente. Quando estivermos ou quando formos caridosos, nós vamos fazer caridade como respiramos, sem pensar. Nós vamos perdoar, ser indulgente, ser benevolente, sem termos necessidade desse planejamento. Por isso, é a nossa dificuldade ainda de sermos caridosos, porque não internalizamos isso plenamente. Tudo bem? Verônica levantou a mão. Diga aí, Verônica. Oi, meu querido, boa noite para todo mundo. Boa Ô, noite. Valdemir, podemos dizer que a empatia, ela é irmã gêmea da caridade? A empatia é um sentimento nobre, mas, segundo Paulo, nada se compara à caridade. E como você usou o termo irmã gêmea é parecida, é igual, é similar. E a caridade está acima, segundo esse texto de Paulo, tá? Está acima de todas as virtudes. E nós vamos ver um pouco mais à frente aí. Então, a empatia é a minha capacidade ou meu esforço de me colocar no lugar do outro. Isso é bom? Ótimo. Isso é muito bom. Mas ainda não é caridade. Eu só estou me colocando no lugar do outro. Eu estou sentindo a dor do outro. Ainda hoje, atendendo uma pessoa, né, com dificuldades enormes de doença de filho, então, a pessoa bastante emocionada, bastante chorosa até, eu quase que chorei com ela no consultório. Estou sendo empático. Mas quando eu me levanto e vou lá no hospital visitar o filho dele, vou lá dar um passe, aí eu estou fazendo caridade. Mas ser empático somente dentro da minha percepção, tá, Verônica? De novo, é a minha, não é a verdade, não é melhor. Mas dentro da minha percepção, é pouco para nós chamarmos de caridade. É um princípio, é um começo. Mas é só, por enquanto, na empatia, ela está só em latência. Assim entendo, tá, Verônica? Entendi. Outra coisa, ô Valdemir, quando no texto diz que a fé remove montanha, a caridade, essa coisa, eu pensava que realmente era mover a montanha, tirar a montanha do lugar. E eu escutei na rádio que a montanha representa os nossos problemas. É isso, né? Com toda certeza. É claro que Jesus está usando aqui uma metáfora, né, para nos passar ensinamentos. Quando ele fala das montanhas, não existe montanha maior do que o nosso orgulho. É a raiz de todos os nossos males. Quando eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu movo essa montanha de dentro de mim. Eu tiro esse orgulho, essa montanha de orgulho de dentro de mim. Aí sim, é a montanha que Jesus está mencionando. Não é o pão de açúcar, né? Para o pessoal do Rio aqui, não é o pão de açúcar, a pedra da Gávea. A pedra da Gávea serve para pular de asa delta, né? Vai lá em cima, corre e pula de asa delta. Mas, então, não vamos tirar ela de lá, porque ela embeleza lá a zona sul do Rio. As montanhas aqui são as nossas dificuldades, os nossos problemas. Tá bom. Obrigada aí pela explicação, Valdemir. Falou, Verônica.
Diga aí, Angélica. Apesar do Mauro já ter falado bastante, eu tenho muita dificuldade de entender essa questão do planejamento. Que você diz, enquanto estiver planejando, eu não sou caridoso. Uhum. Eu pergunto, como que é esse planejamento? Porque, por exemplo, você deu um exemplo aí, né? Se você for fazer uma visita ao filho dessa pessoa que está com os problemas aí, com o filho doente, e se você der o passe, você está fazendo caridade. E você não está sendo caridoso? Porque Ainda você foi não. num curso, não foi assim, você não ficou pensando, não é? Ah, eu vou lá dar o passe, eu vou olhar, porque aí alguém vai ver que eu estou fazendo o bem para aquele rapaz, para aquela senhora que está com o filho. Eu não entendo, quer dizer, você fez a caridade, como é que você não está sendo caridoso? Porque a caridade, nesse caso, eu ainda estou planejando. Na minha situação, no meu estágio como espírito, ainda planejo. Eu vou sair, vou lá comprar o macarrão para a cesta que o Renato monta. Todo mês a gente monta uma cesta, então eu vou lá comprar, eu vou. Ainda eu não estou fazendo isso espontaneamente. Porque quando Jesus fala em caridade, nós falamos aqui, caridade é benevolência, indulgência e perdão. Quando Jesus fala em perdão, o que ele fala de perdão? Perdoa, não 7, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, indefinidamente. E o que ele diz? Perdoa aos inimigos. Será que eu já perdoo os meus inimigos? Eu acho que eu não perdoo nem meus adversários. Mas aí é nesse aspecto, não é? É nesse aspecto. Mas no aspecto de ajudar, na situação de ajudar uma pessoa, eu acho que não precisa ter esse planejamento. Quando você, por exemplo, vai dar um macarrão para a sopa, você está dando um macarrão por livre e espontânea vontade. O Renato não está chegando lá falando, Denir, você tem que dar esse macarrão, aí você dá contrariado. Fala, não, já que eu tenho que dar, deixa eu dar um macarrão. Aí, nesse ato, para mim, é a caridade. Agora, se eu não perdoo meus inimigos, aí eu não cheguei a esse ponto mesmo. Pois é. E quando a gente fala de caridade, quando está falando que nós não somos caridosos, é na plenitude do sentimento. Então, enquanto eu tiver algum sentimento contrário ao meu irmão, eu não sou caridoso. Eu não sou caridoso. Eu faço caridade. Porque ir lá visitar o amigo, dar o passe, comprar o macarrão, isso é caridade. Sim. Mas ainda não sou caridoso. Então, eu vou levar mais tempo do que a mulher aí, que teve que reencarnar não sei quantas vezes, aí, 600 e tantos anos para... Não se preocupe não, que eu também sou. A gente vai ficar juntos, não se preocupe não. Nós estamos no mesmo barco. Vou te dar tchauzinho lá, estou aqui. Lembrando aqui de uma passagem do Chico e do Emmanuel, né? O Chico tinha, acho que todo mundo já ouviu falar nisso, mas está dentro dessa ideia, acho que vale a pena relembrar. O Chico tinha um irmão que faleceu. E tinha uma cunhada que tinha problemas psiquiátricos. E tinha um sobrinho, filho desse casal, que era deficiente físico. Deficiente físico, a gente pode falar mais esse termo, me perdoe aí os puristas, mas os com necessidades especiais. E um dia Emmanuel chega lá e o Chico está limpando lá o garoto, lavando o garoto, enfim, cuidando lá do rapaz, e chorando. E o Emmanuel pergunta a ele por que ele está chorando. Mas peraí, o senhor não sabe? Meu irmão morreu, minha cunhada está internada, meu sobrinho aqui, paralisado. E o senhor está perguntando por que eu estou chorando? O que o Emmanuel pergunta para ele? Ou o que o Emmanuel diz para ele? Nunca vi você chorar por um irmão africano. Essa é a caridade. Quando eu olhar todos com o mesmo... É ser caridoso, não é caridade. É ser caridoso. Quando eu olhar para todos
com o mesmo sentimento. E eu confesso, o Valdeni, confessa que não olho para todos com o mesmo sentimento. Então, tem que pensar mesmo, como você disse, na plenitude. Na É isso? plenitude, sim. E quando Paulo fala de caridade aqui, ele fala da plenitude. Mesmo que eu desse todos os meus alimentos para matar a fome de outras pessoas, que eu desse meu corpo a ser queimado, que eu falasse todas as línguas, que eu conhecesse todas as ciências, que eu tivesse toda a fé. Isso é plenitude. O amor, a caridade. A gente ainda, pelo menos eu, né? Eu gosto de usar a primeira pessoa para não colocar ninguém que indevidamente no meu time. Mas ainda tenho muito caminho a ser trilhado. Eu acho que fizemos momentos de caridade, né? Momentos. Sim, É igual perfeito. Tem momentos de felicidade, tem momentos de caridade. Perfeito, exatamente isso. Momentos de caridade, momentos de felicidade. Se fique satisfeito. Ok. Muito obrigado. Obrigada. Diga aí, Carol Rodrigues. Então, até para, de repente, dar uma ajuda angélica, eu penso nessa questão, eu penso no ser ou estar do inglês, né? Eu acho que nós estamos caridosos em alguns momentos, mas o ser caridoso realmente é muito difícil. Na plenitude, eu também não consigo. E acho que eu nem me culpo por isso, depois de ouvir essa história que o Emmanuel falou para o Chico, que o Chico também não era caridoso do jeito que ele gosta, que o Emmanuel gostaria. Eu acho que a gente tem que aceitar a nossa insignificância e seguir em frente. Pois é, eu acho que nem o Emmanuel é caridoso. Ele faz muita caridade, mas ainda não é caridoso. E aí eu vou discordar de você na insignificância. Eu sei que você falou brincando, mas me permita discordar. Né? Não. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Faça brilhar a vossa luz. Vós podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Então, são falas do Cristo, algumas repetindo o Velho Testamento, mas são falas do Cristo. Então, nós não somos insignificantes. Nós somos seres especiais. Nós somos filhos especiais de Deus. Ainda com dificuldades, ainda com problemas, perfeito. Mas como espíritos imperfeitos, e aí terceira ordem, quem no grupo do estudo do Livro dos Espíritos, está lá na questão 100 e seguinte lá do Livro dos Espíritos, como espírito de terceira ordem, não existe, dentro da minha percepção, de novo, tá? Não existe espírito de terceira ordem caridoso. Existem espíritos que fazem caridade, momentos de caridade, como lembrou a Angélica. Mas caridoso na plenitude do sentimento, da ação, não. Ainda não temos. Ainda, pelo menos eu imagino assim, tá? Eu entendo assim. Há muito que caminhar ainda para atingirmos esse nível de plenitude. E não vamos atingi-lo nessa encarnação. Talvez nem nas próximas. Vamos atingir um dia, perfeitamente. Mas, por enquanto, ainda estamos engatinhando, né? Se me permita aqui a comparação com quando a gente começa a se movimentar lá como bebê. São os primeiros movimentos, ainda de gatinho, ainda. Tem muito caminho pela frente. Tudo bem, Carol? Tudo bem, certo. Alguém mais? Então vamos lá, Ronald, o outro parágrafo. E aqui nesse parágrafo, Ronald, nesse parágrafo eu vou convidar vocês a ir se colocando em cada frase de Paulo. Tá? Depois eu vou reforçar, mas à medida que o Ronald for lendo, vamos nos colocando em cada frase. Como é que eu estou, né, nessa situação?
Vamos lá, Ronald, por favor. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa. Ela não é temerária nem precipitada. Ela não se enche de orgulho. Ela não é desdenhosa. Ela não cuida de seus interesses. Não se agasta e nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal. Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Que tal? Que tal pensarmos a respeito? Vamos começar pelo final? Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Quando nós estivermos nesse nível, ou quem estiver nesse nível, não vou dizer está, é caridoso. Como a Carol botou aí o verbo ser e estar. Né? No inglês é a mesma coisa, mas no português tem diferença. Quando nós estivermos suportando tudo, crendo, esperando e sofrendo bem, como diz lá o capítulo 5 do Evangelho, sim, estaremos sendo caridosos. Porque a gente pode começar aqui. A caridade é paciente. Nós somos pacientes? E aí uma pergunta pessoal. Deixa eu usar a primeira pessoa, né? Cada um de nós perguntar para nós mesmos. Eu sou paciente? Não. Né? Ou boa parte, creio que boa parte de nós aqui, não. Então, eu já não estou atendendo a um requisito da caridade. Ser paciente. Branda e benfazeja. Ou seja, humilde, simples e benfazeja, que faz o bem. Também, ainda não. Invejosa. A caridade não é invejosa. Eu já contei aqui um episódio comigo, né, de inveja. Ah, eu sou invejoso por isso? Não. Assim como eu não sou caridoso, eu não sou invejoso. Mas tive um momento de inveja. Tive uma situação de inveja. Como temos uma situação, muitas vezes temos, uma situação de cólera, de raiva. Então, eu não sou ainda benfazejo. Não é temerária nem precipitada. Temerária, perigosa, arriscada. Ela não nos leva a perigo. Nós ainda somos temerários em muitas coisas. Não se enche de orgulho. Acabamos de dizer, né? Orgulho é a origem de todos os nossos males. Então, vamos ter que caminhar muito ainda para superar isso aqui também. Não cuide de seus interesses. Aí é egoísmo. Quando eu cuido dos meus interesses em prejuízo do outro, é egoísmo. O caridoso, ou a caridade, não é egoísta. Não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Quem de nós aqui não se agasta? Me lembrei aqui de um conto de Humberto de Campos, está lá no livro Cartas e Crônicas, capítulo 16, chamado Belarmino Bix, onde ele conta os agastes, digamos assim, que ele teve, né? Os problemas, as discussões, as brigas que ele teve em 20 anos de espiritismo. Ele entrou para a doutrina espírita com 38 anos, morreu com 58. Então, nos 20 anos, ele foi anotando os seus desgastes, os seus problemas com tudo que acontecia. Então, com o familiar, com o barbeiro, com o alfaiate, com o leiteiro, com o padeiro, com o neto, com o genro, com todo mundo. E, no final, ele teve 16.300 preocupações
ou brigas desnecessárias. E com isso, encurtou 20 anos da sua existência, 22 anos da sua existência. Era para morrer com 80, morreu com 58. Quem de nós não nos azeda de vez em quando? Não perde a paciência de vez em quando? Não nos agastamos de vez em quando? Então, ainda, de novo, né? A caridade nessa plenitude. Ainda, pelo menos eu, ainda me agasto. Ainda me azedo em algumas posições. Eu até me controlo, me vigio, mas eu sinto. Eu não faço, eu não falo, mas eu sinto. E aquele que pensar no adultério, já adulterou. Aquele que pensar no pecado, já pecou. Aquele que pensar na vingança, já se vingou. Aquele que pensar em matar, já matou. Então, são ensinamentos que a gente precisa ir com calma. E aí vamos fechar essa carta de Paulo, ou pelo menos esses trechos que Kardec separou da carta de Paulo aos Coríntios. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Isso está na primeira epístola aos Coríntios, dito por Paulo. Capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Capítulo E aqui, 13, Kardec pinçou alguns versículos. Porque tem uma parte que diz: havendo ciência, desaparecerá. As línguas desaparecerão. A língua que Paulo, se bem que ele escreveu isso aqui em grego, mas o aramaico, né, a língua de Jesus, já não existe mais. Quantas línguas já não existem mais do tempo de Paulo para cá? Mas a caridade permanece. Entre a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente entre elas é a caridade. Então, a caridade, Paulo coloca acima de todas as virtudes. E por isso que Kardec diz, né, Kardec, os espíritos disseram a Kardec, que fora da caridade não há salvação para nenhum de nós. E entendendo aqui que salvação para espírita é um pouco diferente da salvação dos católicos, dos evangélicos, que imaginam ir lá para o céu para não fazer nada, né? Ficar contemplando o belo o resto da vida. Para nós espíritas, salvação é ter a oportunidade de sair daqui e continuar trabalhando, continuar servindo, continuar ajudando. Se nós sairmos daqui e continuarmos trabalhando, tivermos um emprego aqui, né, aspas na palavra aí, mas tivermos um emprego do outro lado, vamos estar salvos, porque aí podemos continuar a nossa jornada. Mas só vamos ter emprego lá se tivermos começado aqui. Então, se não começarmos aqui, não vamos ter emprego do outro lado. Essa é a grande sacada que a gente precisa ter em mente. Eu preciso começar aqui. Aqui e agora. Diga, Carlos Santos. Então, Valdenir, se me permite aí, só ler aqui o 8, 9 e 10 de versículo, porque eu fiquei com a dúvida que eu fui procurar ver aqui. Sim. Aí ele fala no 8, né? O amor jamais acaba. E lá eles falam amor, né? Na Bíblia fala amor. Sim. A Bíblia, algumas traduções falam amor, outras falam caridade. Isso. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Ele está querendo se referir ao nosso progresso espiritual, nosso progresso, nossa... Não, o que é nosso incompleto? É a nossa ignorância, nosso estágio espiritual. O que é incompleto será aniquilado. A nossa ignorância, o nosso desconhecimento, quando vier o completo, ou seja, quando nós nos tornarmos espíritos puros, que
vier o completo, aí sou eu que vou me completar. Sou eu que vou trabalhar, que vou evoluir. Então, quando eu evoluir, aniquila-se essa incompletude que eu tenho ainda. O mesmo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: com leite vos alimentei, porque não erais capazes de um manjar. Então, e o Emmanuel comenta que esse leite são os primeiros conhecimentos. Nós ainda estamos na nossa infância espiritual. Nós estamos num segundo estágio evolutivo. Em realidade, nós estamos na segunda fase, na segunda infância. Cerca de 6 anos. Claro que isso aqui é uma comparação, tá, gente? Por favor. Mas nós estamos na infância espiritual. Então, à medida que nós formos crescendo, nós vamos deixando as coisas de menino. Quando era criança, eu alimentava com leite. Eu queria coisa de menino. Me tornei homem, deixei as coisas de menino. Então, o que será aniquilado, dentro da minha percepção, do meu entendimento, é essa nossa ignorância. Que será, essa nossa ignorância será iluminada. Esse nosso lado sombra, aqui na fala do Jung, né? O nosso lado sombra será iluminado. E aí será aniquilado essa sombra. Assim que eu entendi. Por isso que eu me lembrei, havendo ciência, cessará, havendo língua, não, ela cessará. Mas a caridade, ou o amor, como diz aí algumas traduções, esse não cessa nunca. Porque é uma lei universal. A lei que rege o universo é a lei do amor. E não é a Terra, rege o universo. Porque Deus é amor. Conforme afirma lá o evangelista João. Deus é amor. Tudo bem? Continuemos, Ronald, no item 7. Item 7. De tal modo, compreendeu Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca, assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Faz mais, ele define a verdadeira caridade, mostra-na não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Uhum. Coloca sem equívoco a caridade acima da fé. E Paulo foi um defensor ardente da fé. O Hermínio Miranda chega a dizer que o nosso protestante lá, meu Deus, sumiu o nome agora, que protestou, gente, me ajuda aí, por favor, que criou o protestantismo. Lutero. Martim Lutero. Martim Lutero. O Hermínio Miranda chega a afirmar que Martim Lutero é a reencarnação de Paulo. E o Martim Lutero veio com a mesma ideia da fé. Os nossos irmãos evangélicos, que pela fé eu sou salvo. E então o Paulo foi um defensor ardente da fé. Mas ainda assim, ele coloca a caridade acima da fé. A caridade é mais excelente do que a fé. É que a caridade, diz Kardec, está ao alcance de toda a gente. Do ignorante, como do sábio, do rico, como do pobre. E independe de qualquer crença particular. De novo, aí a ideia plena da caridade. Ele, mais à frente aqui, ele vai falar, define verdadeira caridade e mostra não só na beneficência. Então, beneficência
é um tipo de caridade, mas não é a caridade plena. A caridade plena, de novo, é a benevolência, a indulgência e o perdão. E quem de nós, ou qual ser deste planeta, não pode ser indulgente, benevolente, perdoar? Todos podemos. E aí a salvação está ao alcance de todos. Não é do cristão, não é do espírita, é do homem de bem. Capítulo 17, lá do Evangelho, item 3. A gente vai chegar lá daqui a 2 capítulos, a gente chega lá. Capítulo 17. É o homem de bem. Então, todos nós podemos fazer caridade. Lá no livro Jesus no Lar, capítulo 20 do livro Jesus no Lar, tem uma mensagem chamada A Estranha Caridade. É Jesus contando a história de uma pessoa que não tinha absolutamente nenhum bem para fazer a tal da caridade que a gente confunde com esmola, que não tinha na época. Jesus, esmola era uma coisa bastante comum, até porque não tinha emprego, não tinha empresas, era uma situação completamente diferente. Mas Jesus diz lá, essa pessoa não tinha nenhum bem material, absolutamente nenhum. Então, o que ela resolveu fazer? Vigiar os seus pensamentos e pensar bem, pensar bem. Se viesse um pensamento ruim, ela invertia aquilo e transformava ou trazia um pensamento bom. Ela sempre olhava o lado bom das situações. E, segundo Jesus, essa pessoa saiu daqui, do plano físico, com o diadema da caridade. Foi a pessoa que fez caridade sem ter absolutamente nada. E Jesus dá outros exemplos, né? Quando ele fala do óbolo da viúva, quem é que faz mais caridade? Quem dá uma moedinha ou quem dá um saco de dinheiro? Eu posso dar todos os meus bens para alimentar os pobres. Se eu não tiver caridade, nada sou. Então, quem deitava, né, o termo do evangelho é esse, né? Quem deitava ali um saco de dinheiro, segundo Jesus, não estava fazendo caridade. Mas quem colocou 2 moedinhas, estava. Essa é a diferença que nós precisamos ter. E ele diz, define a verdadeira caridade e mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Tudo que eu faço ao próximo, preciso fazer a mim primeiro. Se eu amo o próximo, eu tenho que me amar primeiro. Se eu faço caridade com o próximo, eu tenho que fazer caridade comigo primeiro. E caridade é também me perdoar. É também me aceitar com as minhas dificuldades. E aceitar não quer dizer concordar, me acomodar. Tenho dificuldade e vou me acomodar. Não é essa a ideia. Mas me aceitar para, a partir da autoaceitação, eu fazer a transformação. Então, a gente até, em consultório, eu costumo dizer, né? Três estágios ou 3 tempos diferentes para terapia. Autoconhecimento, autoaceitação e autotransformação. Eu só transformo em mim aquilo que eu conheço, que eu sei que está lá, e aquilo que eu aceito que está lá. E se eu me revoltar comigo mesmo, eu me puno, não me perdoo, não me transformo. E nos transformar, para nos tornar pessoas melhores, tá? A reforma íntima que precisamos fazer também é uma caridade. Porque quando eu me torno melhor, eu torno a sociedade um pouco melhor. Então, se cada um de nós aqui nos tornar seres, como é que eu vou usar o termo? Perfeito não é, mas bons. Se cada um de nós nos transformarmos em homens de bem, nós aqui, desse grupo, estamos agora em 23 pessoas, se cada um de nós nos transformarmos, nós vamos transformar um pouco da sociedade. Então, 23 pessoas da sociedade modificaram. Por consequência, as pessoas que estão à nossa volta
também podem entender isso e podem começar o seu processo de transformação. É o que nós falamos aqui há 2 semanas, evangelização sem evangelho. É pregar sem palavras. Essa é a ideia da caridade plena, que ainda temos muito que caminhar, com toda certeza. Tudo bem, né? Item 8, Ronald. Vamos lá. Agora, fora da igreja, não há salvação. Fora da verdade, não há salvação. Isso aí, Ronald, antes de você ler, é porque era uma ideia, principalmente da Igreja Católica. Se você está fora da Igreja Católica, não tem salvação. Você não está salvo. Depois a Igreja Evangélica acabou encampando isso. E fora da verdade, ficou um pouco dentro da filosofia. Fora da verdade, não há salvação. E fora da igreja, não há salvação. Aí Kardec faz esses comentários, traça esse paralelo com a igreja, com a verdade e com a caridade. Por favor, Ronald. Item 8. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade. O dogma, fora da igreja não há salvação, se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém, numa fé especial, em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos, que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários, desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo. Ele os afasta um dos outros, até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e se perseguem reciprocamente. Vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, e nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que, mutuamente, se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Lembrando aqui que as religiões, até a doutrina espírita, especialmente as religiões cristãs, as religiões cristãs, tinham essa ideia dessa salvação que nós estamos falando, da eternidade das penas ou dos gozos. Então, se eu atender ao prescrito na igreja, se eu atender aos requisitos que a igreja me solicita, eu vou para o céu e nunca mais saio de lá. Só que os meus amores podem pensar diferente de mim. E aí eu vou para o céu ou eu vou para o inferno, os meus amores vão para outro lugar. Então, isso é contrário à justiça divina. Nós entendemos lá na questão 13 do Livro dos Espíritos que Deus é infinitamente bom e justo. Não pode ser justo separar a mãe de um filho. A mãe vai para o céu e o filho vai para o inferno. Qual mãe vai ficar no céu muito bem, sabendo que o filho está no inferno? Mas,
conversando até, discutindo isso com alguns evangélicos, e disse, não, mas quando a mãe chegar no céu, ela esquece do filho. Ela vai ser sempre adoradora de Deus e não vai mais se lembrar de filho. Ou seja, perde praticamente a identidade. Aí é panteísmo. A gente vai cair na ideia panteísta que Kardec explica lá no Livro dos Espíritos. Então, é isso que Kardec coloca aqui. Em vez de fora da igreja, fora da verdade, não, fora da caridade. E, de novo, essa caridade está ao alcance de todos. Todos podemos fazê-la. Independente de ser rico, ser pobre, cristãos ou não, ateus. Há ateu que faz caridade. Não, de novo, não é caridoso, mas que faz, talvez, mais caridade até do que alguns cristãos. E nós já mencionamos aqui, eu mencionei aqui há pouco tempo, o Betinho, aqui, que criou o Natal Sem Fome. É um ateísta. É não acredita em Deus, ou não acreditava, pelo menos, né? Agora deve estar acreditando, né? Chegou do outro lado lá, viu coisa diferente, está acreditando. Mas, ateu. Faz caridade. E esse, com certeza, vai ter a oportunidade de ser salvo. Ok? Todo mundo em choque? Todo mundo em choque, Carol? Ô, Valdemir, você não vai embora sem dar uma palavra de esperança para gente, né? Pelo amor de Deus. Sim, Valdemir, eu estou em choque. Todos teremos a oportunidade, ou temos a oportunidade de fazer a caridade. Todos temos, por consequência, a perfeição relativa, naturalmente, como objetivo final. Todos, dentro desse princípio que nós estamos estudando, todos seremos salvos. Não estão dentro daquela ideia de fora da igreja ou fora da verdade. É fora da caridade. Então, todos temos a oportunidade. O que acontece é que Deus não vai nos salvar. Jesus não vai nos salvar. Jesus nos mostrou como nos salvar. Ele nos mostrou o caminho para que nos salvássemos. Mas ele não nos salva. E essa é a ideia, é a crença da doutrina espírita, tá? Os nossos irmãos evangélicos, católicos, têm outra crença, a gente respeita, né? Mas nós pensamos diferente, entendemos diferente. Então, a esperança, não é esperança, é certeza. Eu vou me tornar um espírito puro. Eu vou me tornar um Cristo um dia. Cada um de nós vai. Sem embargo. O único embargo que teremos é aquele que nós criarmos. Porque teremos tantas oportunidades quantas forem necessárias. Reencarnaremos tantas vezes quantas forem necessárias, como eu falei, aquela da 9 vezes a de ciúme. Vou encarnar 200 vezes se for preciso para vencer a inveja, o ciúme, ou qualquer outra coisa. Se eu não conseguir no planeta Terra, tem outras casas, outras moradas na casa do Pai, tão bonitas quanto a Terra. Eu já me adiantei um pouco. Vou voltar para um planeta de expiação e provas, ou continuar, ou um planeta primitivo, mas com todo o meu conhecimento, para ajudar pessoas. Então, tenhamos, Verônica, Carol, tenhamos paciência, tenhamos coragem, tenhamos fé. Mais que fé, tenhamos certeza de que nós nos salvaremos. Todos nos salvaremos. Mas obrigado, Valdemir. Obrigado pela lembrança. Falou. Eu vou me salvar. A Verônica vai salvar-se a si mesma. A Carol, a Angélica, cada um de nós vai nos salvar. Não conte que Deus vem aqui, escolhi, você vem para a direita, você vem para a esquerda. Vem para a direita aquele que tiver feito a vontade do Pai. Nós também já estudamos aqui no início desse capítulo. Ok? Tudo bem, Carol? Está menos traumatizada?
Ok. Vamos parar por aqui. São 22h03. Vamos parar aqui. Qual é o item que nós ficamos? No item... Tem 9. Item 9. A gente vai, na próxima semana, começar no item 9. Talvez dê até para a gente fechar o capítulo, que é só o 9 e o 10, para a gente fechar esse capítulo 15. Alguém com desejo de fazer uma prece final? Carol. Eu posso fazer. Carol, por favor. Então, que sejam as palavras da Carol e os sentimentos da Carol, agora os nossos sentimentos na nossa prece final. Vamos acalmar nossos corações, elevar nosso pensamento a Jesus, agradecer por mais um dia de estudo, um estudo duro, um estudo difícil, que nos leva a muitas reflexões, mas um estudo também necessário, um conhecimento necessário para a nossa evolução, para nos melhorarmos. Que a gente consiga, após esse estudo dessa noite, colocar um pouquinho mais em prática o nosso lado caridoso, que a gente consiga olhar um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para o nosso próximo, que a gente consiga dar um primeiro passo nessa direção, mesmo com todas as dificuldades que ainda nos acompanham, que a gente consiga iniciar, que a gente consiga romper a inércia e caminharmos juntos no sentido na direção da perfeição, que é o que nos espera. Que os nossos mentores espirituais, nosso anjo da guarda, estejam ao nosso lado, nos ajudando, e agradecendo também ao Valdenir e ao Mauro, que sempre dedicam um tempinho para nos ajudar a caminharmos nessa direção. Que tenhamos todos uma excelente noite. Que semana que vem a gente se encontre novamente para mais um pouquinho, para estudarmos mais um pouquinho. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado a Carol, Ronald, Carlos e a todos que participaram e que não participaram também. Muito obrigado. E amanhã estaremos lá na rádio, se Deus quiser. E o Mauro deve estar, tá? Amanhã, viu, Verinha? Amanhã o Mauro deve estar lá. Então... Estaremos lá. O Mauro e o senhor Antônio. Boa noite. Isso. O Mauro, Boa noite, o senhor gente. Valdenir e o senhor Antônio. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a noite. todos. Boa noite a Deus. todos. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. semana a Noite. todos. Obrigado, gente. Obrigado, Tchau, Valdenir. Boa Tchau, noite. filho. Tchau. Tá. É muito